Olá, que a graça e a paz esteja com todos. Sou Adélito Oliveira, sirvo a Igreja em Boa Viagem e convido você, caros ouvintes, a junto meditarmos nessa série de estudos sobre os profetas menores. Por que devemos estudar os livros dos profetas? Para conhecer a Deus, a sua justiça e misericórdia e o que ele pensa sobre as nações. Para aprender a lei de bênção e maldição. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição para a nação. Para aprender sobre o amor de Deus, para fortalecer nossa fé, vendo o cumprimento dos profetas sobre o povo de Deus e a igreja e o Messias na história. Vamos meditar com o livro do profeta Oséias. O livro traz como tema o amor redentor, a fidelidade de Deus, e a mensagem que tiramos é desastre. Oséias pregou a palavra de Deus à nação de Israel, o reino do norte. Israel, que também é chamado de Efraim, a maior tribo do norte, havia se tornado uma sociedade decadente, violenta, grande imoralidade, desonestidade, corrupção. Todo tipo de maldade estava sendo praticada pelo povo. Mas pior do que tudo era a idolatria, pois seguia os falsos deuses. O povo rejeitando ao Deus verdadeiro, sua única fonte de bênção. O livro narra que o casamento de Oséias foi usado por Deus como uma ilustração do relacionamento de Deus com Israel. Oséias, filho de Beri, profetizava nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias do rei de Israel, Jeroboão II. Oséias casou com Gomer, pelo mandamento do Senhor, de casar com uma mulher de prostituição. Eles tiveram 3 filhos, Jezreel, que significa Deus semeia ou dispersa, Lo-Ruhamá, significa desfavorecida, sem misericórdia, e Lo-Ammi, não, meu povo. O povo de Israel estava com uma vida desastrosa, uma vida de decadência. Tinha falta de conhecimento de Deus. É o que diz no capítulo 4, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nele não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Tinha uma vida que não agradava a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz: o que se prevalece é perjurar, abandonar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há roubamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, perde força ou confiança. Com os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. Oséias escreve para o povo de Israel o que estava passando na vida deles. Havia falta de conhecimento de Deus, havia falsos conhecimentos, sacerdotes e profetas, havia imoralidade. Porém, as palavras de Oséias declaram que Deus ainda era fiel com Israel. No livro de Oséias, encontramos 7 passos na decadência de Israel. Ignorância, capítulo 4, versículo 6. Segundo passo, orgulho, capítulo 5, versículo 5. Terceiro passo, inconstância, capítulo 6, versículo 4. Falta de perseverança, atitude. Carnalidade, capítulo 7, versículo de 7 a 9. Corrupção, capítulo 9, versículo 9. Apostasia, capítulo 11, versículo 7. E o passo de número 7, idolatria, capítulo 13, versículo 2. Porém, o que sempre existia é a fidelidade de Deus, o amor sem limites de Deus para o povo. Por meio de uma decadência que o merecia era o castigo, Deus é fiel e chama ao arrependimento. A esperança futura de Israel
Deus a escolheu. Capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. A esperança futura de Israel. Israel pecou. Capítulo 11, versículo 2. Quanto mais eu chamava, tanto mais iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos à imagem de escultura. A graça de Deus sobre o futuro de Israel. Capítulo 11, versículo 3 a 4. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tornei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles com que alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para lhe dar-lhes de comer. Oséias capítulo 14 é uma mensagem de arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco a palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes: perdoo toda a iniquidade, aceito o que é bom, e em vez de novilhos ou sacrifício dos nossos lábios, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei as suas infidelidades, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, eles florescerá como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estende Sião os seus ramos, e seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão, serão vivificados como um cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tem eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as sábias, porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Volta para o Senhor, arrependa-se, peça perdão, confia em Deus. Deus está dizendo: eu te amo, quero te curar e perdoar, quero te abençoar e prosperar. Eu te ouvirei e te cuidarei. No livro de Oséias também tiramos profecias messiânicas. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Cumprimento que está em Mateus capítulo 2, versículo 15. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Israel liberto do Egito e cuidado por Deus, profecias declaradas na vida de Cristo. Lição principal do livro de Oséias e aplicação para nossas vidas. Oséias declara o amor eterno e a misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Mesmo em face de adultério espiritual que a nação de Israel cometia contra Deus, ele tinha ainda amor e desejava cumprir suas alianças de misericórdia com eles. Aprendemos com Oséias o amor incondicional de Deus. O mesmo amor de Deus continua com todos nos dias de hoje, através de Jesus Cristo. A humanidade precisa se arrepender e voltar para Deus. E Ele não chamará apenas de meu povo, e sim meus filhos. Que Deus nos abençoe.